Ilustres colegas, boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início à oitava sessão do curso de Arrendamento Urbano, contando hoje com a honrosa presença da professora doutora Susana Fernandes da Costa, ilustre e muito estimada colega da comarca de Braga, que nos irá falar sobre as questões fiscais relativas ao contrato de arrendamento. Numa muito breve nota curricular, referir que a professora doutora Susana Fernandes da Costa é advogada, especialista em direito fiscal e responsável pelo departamento fiscal na Sociedade Bruxado Coelho Advogados. É doutora em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade de Santiago de Compostela, professora convidada no IPCA e na UPT, membro do Colégio de Especialidade em Segurança Social da Ordem dos Contabilistas Certificados, formadora em diversas ordens profissionais e outras entidades, membro da lista de árbitros do Centro de Arbitragem Administrativa, sendo autora de diversos artigos publicados em livros e revistas da especialidade. Doutora Susana, tem a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada e muito boa tarde a todos os colegas e, em especial, à doutora Ana Santos, a nossa presidente da Delegação de Braga. É sempre um gosto colaborar com estas iniciativas e espero que possamos estar aqui à conversa durante sensivelmente uma hora ou um bocadinho mais sobre estes temas da fiscalidade do arrendamento. Ora bem, como sabem, na passada semana saiu a Lei 56/2023 e, portanto, há aqui uma série de matérias que eu já tive que, de alguma forma, atualizar para poder aqui entrar em debate com os colegas e podermos também, em conjunto, refletir sobre algumas destas novidades. E então, se me permitem, e para tornar também esta apresentação um pouco mais acessível e fácil de compreender, porque são sempre matérias um bocadinho mais difíceis de digerir, eu preparei esta apresentação que me vai ajudar, digamos assim, de alguma forma, a podermos, de alguma forma, analisar aqui estas questões. Vamos ver se eu consigo pôr aqui a apresentação a funcionar. Ora, só um segundo. Penso que está tudo ok e, bom, penso que os colegas já conseguem neste momento ver a apresentação a correr. Perfeito. Então, aquilo que iremos ver, essencialmente, são então algumas questões fiscais relacionadas com o contrato de arrendamento, desde logo a questão do imposto selo, depois a questão da tributação dos rendimentos das rendas em sede de IRS, e para começo de conversa, vamos ver daqui a bocadinho que temos 5 opções logo à cabeça. Em IRS podemos ser tributados de 5 formas diferentes e é preciso conhecê-las, fazer as contas e ver aquela que é mais interessante de um ponto de vista de quem aufere estes rendimentos. E depois vamos também, à medida que a apresentação for correndo, referir aqui alguma jurisprudência relevante nestes temas, meramente exemplificativa, e depois, no final, eu tentarei falar um bocadinho sobre as principais alterações na área fiscal trazidas pela Lei 56/2023. Portanto, é este o nosso menu para esta sessão e vamos então ver cada um destes tópicos de forma a podermos, lá está, entrar em diálogo na parte final e os colegas sintam-se à vontade para ir colocando questões aqui através do Zoom. Bom, então, desde logo, quando queremos celebrar um contrato de arrendamento, começa logo aí a problemática fiscal, na medida em que nós precisamos de ter um NIF português. Muitas vezes temos pressa em fazer um contrato de arrendamento, mas o nosso cliente não tem ainda um NIF português. E, portanto, temos que obter um NIF português para o proprietário e para o arrendatário, e desde logo também é preciso que o prédio esteja inscrito na matriz, porque só vamos conseguir comunicar o contrato de arrendamento se efetivamente o imóvel estiver devidamente registado e inscrito, e, portanto, são questões formais que temos que acautelar mesmo antes de fazermos o contrato de arrendamento. O contrato de arrendamento também tem uma função muito importante como prova de residência. Quando alguém quer, por exemplo, mudar a sua morada para Portugal, a existência do contrato de arrendamento pode ser, digamos assim, um documento que serve de base
para a mudança da residência de outro país para Portugal, e quando não existe certificado de residência fiscal, os tribunais têm aceite como prova de residência a existência de documentos adicionais, como por exemplo o contrato de arrendamento, contratos de prestação de serviço de água, de luz, etc. Portanto, o contrato de arrendamento também vai ter uma função probatória muito interessante nas questões da residência. Uma nota que é esta: muitas vezes a autoridade tributária não aceita, para inscrever alguém como residente em Portugal, por exemplo, um contrato com uma entidade de alojamento local, mas o contrato de arrendamento passa sempre, ou seja, é um documento que serve efetivamente para nós conseguirmos consolidar uma situação de residência, e, portanto, vai ter também essa função muito importante. Bom, o contrato de arrendamento está sempre sujeito a imposto de selo. Sempre não. Já vamos ver que agora com esta nova lei temos ali uma pequena isenção, mas a regra é que o arrendamento e o subarrendamento vão estar sujeitos a imposto do selo. E a lei fala em arrendamento, subarrendamento, incluindo promessa de arrendamento, quando ela é seguida da disponibilização do bem ao locatário. Portanto, como é que se calcula o imposto de selo? Segundo a lei, temos por base a renda mensal ou o seu aumento convencional, e então a regra são 10% do valor da renda correspondente a um mês, com estas subtilezas que estão no Código do Imposto de Selo, na tabela geral, para as situações, por exemplo, em que o arrendamento é inferior a um mês. Mas a regra é 10% do valor da renda correspondente a um mês. Novidade, Lei 56/2023, passamos a ter um tipo de contrato de arrendamento habitacional isento de imposto de selo. São apenas os contratos de arrendamento enquadrados no Programa de Apoio ao Arrendamento, nos termos do Decreto-Lei 68/2019, e contratos celebrados no âmbito de programas públicos de habitação promovidos pelas entidades competentes na área da habitação nas regiões autónomas. Portanto, nestas circunstâncias, nós podemos ter contratos de arrendamento isentos de imposto de selo. Bom, quando existe um contrato de arrendamento sujeito e não isento, os locadores e os sublocadores comunicam à autoridade tributária os respectivos contratos, bem como as suas alterações e cessação. Esta comunicação é feita nos termos do artigo 60 do Código do Imposto do Selo, até ao fim do mês seguinte ao do início do arrendamento, subarrendamento, suas alterações, cessação, ou no caso da promessa de arrendamento, no mês a seguir à disponibilização do bem locado. Novidade, Lei 56/2023. Caso os locadores não comuniquem os elementos previstos no número 1, os locatários e sublocatários passam a ter legitimidade para comunicar à autoridade tributária os elementos do contrato de arrendamento. Portanto, até aqui não tinham legitimidade para fazer esta comunicação. A partir de agora, portanto, a partir do dia 7 de outubro, com a Lei 56/2023, passa a haver legitimidade para neste caso, os locatários e os sublocatários poderem fazer a comunicação à autoridade tributária dos elementos do contrato. Bom, como eu dizia há pouco, nós em IRS podemos optar por declarar os nossos rendimentos e ser tributados de 5 maneiras diferentes. A mais comum é a categoria F, através de taxas especiais. Mas podemos também optar por declarar os rendimentos na categoria F através do chamado englobamento, sujeitando a taxas progressivas. Temos também a hipótese, quando fazemos do arrendamento uma atividade empresarial de forma permanente, aquelas pessoas que fazem uma gestão de diversos arrendamentos e também têm alojamento local e, enfim, podem optar pela contabilidade organizada, pela categoria B, e na categoria B temos duas opções, que são a contabilidade organizada e o regime simplificado. Finalmente, existe uma quinta opção, que é menos discutida, se calhar, e menos usada na prática, que tem a ver com as sociedades imobiliárias que se possam considerar sociedades de mera administração de bens. Quando uma família tem uma sociedade que se limita à gestão de imóveis, e esses imóveis geram rendas, também é possível
que se caia no conceito de mera administração de bens, sociedade de simples administração de bens, e nesse caso a tributação também é em IRS na esfera dos sócios. Portanto, nós em IRS temos que ter em conta que temos estas 5 opções de tributação dos rendimentos prediais. Na primeira situação, e é aqui que vamos de alguma forma, não vou dizer perder mais tempo, mas usar o nosso tempo de uma forma mais detalhada, na categoria F, a grande maioria dos contribuintes opta por ser tributado através das taxas especiais do artigo 72. E hoje em dia, quanto mais longo for o contrato, mais baixas são estas taxas de tributação especiais. Basicamente, aquilo que está neste momento na lei e que se aplica aos contratos em curso é uma taxa de 28% que se aplica a todos os rendimentos prediais, a não ser que o contribuinte opte pelo englobamento. Bom, basicamente a taxa base são os 28%, depois contratos iguais a 2 anos ou inferiores a 5, que sejam habitacionais, a taxa passa para 26%, 5 a 10 anos 23%, 10 até 20 anos 14%, 20 anos ou mais a taxa de IRS é só de 10%. E isto permite-nos, em muitos casos, convencermos, quando somos arrendatários, convencermos um senhorio a fazermos contratos por períodos mais longos, porque quanto mais longo for o contrato, menos IRS vai pagar o proprietário. Tudo isto que está aqui muda nos contratos celebrados a partir do dia 7 de outubro e muda para melhor, ou seja, os contratos, as taxas especiais para o arrendamento, mas neste caso habitacional, passam todas para valores mais baixos, como vamos ver. Concretamente, na Lei 56/2023 diz-se que para os novos contratos e para as renovações de contratos que já estejam em vigor, a partir do dia 7 de outubro, vamos passar a ter nas rendas habitacionais uma taxa base de 25% e nas rendas comerciais 28%, fica na mesma. De 5 a 10 anos, 15%, de 10 a 20 anos, a taxa de IRS é 10% e acima dos 20 anos passa para 5%. Portanto, passamos a ter aqui rendas mais competitivas em IRS. As rendas habitacionais vão ter uma tributação mais competitiva. Em concreto, aquilo que foi alterado pela Lei 56/2023 foi o artigo 72 do Código do IRS. E diz-se aqui que os rendimentos prediais decorrentes de arrendamento habitacional são tributados à taxa autónoma de 25%. Neste exemplo, alguém que aufira de rendas 10.000 euros por ano, celebrou um contrato de arrendamento pelo prazo de 3 anos, a taxa aplicável ao senhorio vai ser de 25% e o IRS, se não houver nenhuma despesa a deduzir, o IRS a pagar seria de 2.500 euros. Diz depois o 72, número 3, que então, para contratos de arrendamento para habitação permanente, portanto, não pode ser também uma habitação secundária, tem que ser habitação permanente, com duração igual ou superior a 5 anos e inferior a 10, é aplicada uma redução de 10 pontos percentuais na respectiva taxa autónoma, portanto, passa de 25 para 15, sendo por cada renovação com igual duração aplicada uma redução de 2 pontos percentuais. Então, no mesmo exemplo, rendas anuais de 10.000 euros, um contrato que dure 7 anos, a taxa de IRS aplicável é 15%, ou seja, o IRS a pagar vai ser de 1.500 euros. No entanto, se renovarmos por mais 7 anos, a taxa de IRS só pode descer 2 pontos percentuais. E então, nos segundos 7 anos, passará para 13%, nos termos da parte final do artigo 72, número 3. E o IRS a pagar será de 1.300 euros. É um bocadinho complicado compatibilizar esta norma com o artigo 72, número 4, porque no número 3, nós, se formos fazendo renovações do contrato, só podemos descer 2 pontos percentuais. No número 4, não se fala nada sobre as renovações, diz simplesmente que aos rendimentos decorrentes de contratos de arrendamento com duração igual ou superior a 10 anos e inferior a 20, é aplicada uma redução de 15 pontos percentuais na respectiva taxa autónoma. Portanto, tenho algumas dúvidas sobre a compatibilização do 72 número 13 e do 72 número 4 em caso de renovação de contrato e aditamentos, mas de qualquer forma
É o que temos aqui na lei e o legislador criou regras diferentes para os contratos até 10 anos e para os contratos entre 10 e 20 anos. Portanto, neste exemplo, um contrato que dure 15 anos, a taxa aplicável de IRS vai ser 10% e o IRS a pagar será de apenas 1.000 euros. Finalmente, portanto, acima dos 20 anos ou a partir de 20 anos, a taxa vai ser de 5%. E também se aplica esta taxa aos rendimentos prediais decorrentes de contratos de direito real de habitação duradoura, que é uma figura que foi criada há relativamente pouco tempo, não tem tido muita procura por parte dos utilizadores, mas tem um regime fiscal simpático, e neste caso concreto, portanto, permite basicamente a tributação em IRS será apenas de 5%. Portanto, neste exemplo, rendas de 10.000 euros por ano, um contrato de 25 anos, a taxa de IRS vai ser de 5% e o IRS a pagar é apenas de 500 euros. Bom, normas importantes que estão agora incluídas aqui no artigo 72, número 20. Sempre que os contratos de arrendamento cessem os efeitos antes do prazo que está lá definido, por motivo imputável ao senhorio, ou também no caso do direito real da habitação duradoura, extingue-se o direito às reduções das taxas e com efeitos desde o início do contrato. Imaginem um contrato que é de 20 anos e está em curso há 15. Se o senhorio puser fim ao contrato, pode haver aqui o risco de ter que pagar o IRS correspondente aos últimos 15 anos, que acaba por ser um prazo de caducidade da liquidação diferente daquele que está na Lei Geral Tributária e que é apenas de 4 anos. Bom, diz-se aqui que o disposto nos números 3 a 5 não se aplica a rendimentos perdiais decorrentes de contratos de arrendamento celebrados a partir de 1 de janeiro de 2024, cuja renda mensal excedem 50% os limites gerais de preço de renda por tipologia em função do concelho onde se localiza o imóvel. Ou seja, há valores que são fixados nesta portaria 179/2019 e que vão sendo atualizados. Se um senhorio fixar valores superiores em 50% a esse valor tipo que está em vigor no concelho, não vai beneficiar das taxas de IRS, portanto, diminuídas. Significa que nós, ao fazermos os contratos de arrendamento, temos que ver qual é o valor para aquela tipologia, T2, T3, qual é o valor para aquela tipologia que está a ser praticado no concelho e que está, digamos assim, anexo a esta portaria, porque se formos muito golosos com a renda, corremos o risco de pagar IRS a mais. Bom, artigo 72, número 24. Aos novos contratos de arrendamento que beneficiem das taxas especiais, é aplicada uma redução adicional de 5 pontos percentuais. Portanto, há situações que quase que vai dar um IRS nulo. Ainda vamos ter dinheiro a receber do Estado. Sempre que a renda seja inferior em 5 pontos percentuais, pelo menos, à renda do contrato anterior. Portanto, numa situação em que a renda de um determinado contrato baixe mais de 5%, há uma nova redução de IRS, mais de 5 pontos percentuais. Portanto, é uma medida destinada a incentivar, digamos, uma descida das rendas. Vamos depois ver se funciona, mas de qualquer maneira, se a redução for superior a 5 pontos percentuais, podemos ter também uma redução de IRS adicional. Bom, esta é uma nota que, não estando na lei, me parece muito importante deixar aqui. Quando as rendas são auferidas por heranças indivisas, durante muito tempo o entendimento da autoridade tributária era que cada um dos herdeiros tinha que declarar as rendas na proporção da herança. Ou seja, se uma pessoa tinha 1/20 de uma herança ou de um imóvel, tinha que declarar o correspondente a 1/20 da renda recebida por aquele imóvel. Bom, hoje em dia, a autoridade tributária entende que, caso um dos herdeiros ou dois dos herdeiros declarem no seu IRS a totalidade das rendas recebidas, os outros ficam desonerados da declaração. É claro que isto normalmente dá divergência, tem que se explicar, não é balcão. Mas neste momento há um entendimento da autoridade tributária que permite que, nas situações de heranças indivisas,
Desde que, por exemplo, o cabeça de casal declara as rendas recebidas na totalidade, isto já permitirá que os outros fiquem desonerados de incluir essas rendas no seu IRS. Bom, quanto ao IRS, ainda na categoria F, quando optamos por ser tributados na categoria F, há certas despesas que são dedutíveis aos rendimentos. Portanto, nós, ao valor das rendas, podemos deduzir certas despesas. E então, a lei foi ligeiramente alterada agora com a Lei 56/2023. Nós continuamos a poder deduzir tudo aquilo que deduzíamos até aqui, mas passamos a deduzir também os chamados seguros de renda, que foram agora previstos pelo legislador. Para além destes seguros de renda, também vamos poder deduzir todos os gastos efetivamente suportados e pagos pelo sujeito passivo para obter ou garantir tais rendimentos, com exceção dos gastos de natureza financeira, os relativos a depreciações e os relativos a mobiliário, eletrodomésticos, artigos de conforto ou decoração, bem como o adicional ao IMI. Portanto, o artigo 41 permite-nos a dedução de um conjunto significativo de despesas. Bom, a este propósito, queria falar-vos aqui de algumas discordâncias jurisprudenciais que se vão verificando desde logo. Uma questão que é muito importante é que as despesas estejam suportadas em faturas e que estejam inscritas no nome dos proprietários, dos senhorios. Às vezes isso não acontece, a questão chega a tribunal. Neste exemplo que eu vos trago aqui, isto foi uma decisão do CAD, na qual o contribuinte tinha de facto uma série de incongruências relativamente ao suporte das despesas, nomeadamente os documentos não estavam em seu nome e não preenchiam todos os requisitos do artigo 41 do Código do IRS, mas ainda assim o Tribunal considerou que as correções não estavam devidamente fundamentadas e anulou a liquidação que tinha sido feita àquele contribuinte de IRS adicional. Portanto, mas o ideal é que as despesas estejam direitinhas para que as possamos efetivamente depois deduzir no IRS quando temos um imóvel arrendado. Eu muitas vezes perguntam-me porque é que não podemos deduzir as despesas da nossa própria casa, efetivamente, se não estivermos a receber rendimentos pela casa onde estamos a morar, não podemos deduzir. Portanto, só podemos deduzir despesas comprovadamente documentadas respeitantes a imóveis que se encontrem a gerar rendimentos da categoria F. Bom, ainda uma questão muito interessante relativamente às despesas da categoria F. Numa determinada situação, a autoridade tributária, imaginem alguém que teve um imóvel arrendado 2 meses por ano e tinha incluído despesas correspondentes ao ano inteiro com aquele imóvel. Fez obras, pagou um seguro, pagou o condomínio. E então a AT disse assim: bom, se este imóvel só esteve arrendado 2 meses, vamos fazer aqui uma regra de 3 simples às despesas. Só vamos aceitar uma percentagem das despesas correspondente aos 2 meses. E então cortaram ao contribuinte uma série de despesas porque o imóvel não tinha estado arrendado todo o ano. Bom, os tribunais vieram dizer que isso não se aplica, não está na lei, portanto, basta que o imóvel esteja arrendado e naquele ano, se houver despesas daquelas que estão previstas na lei, que o contribuinte tenha de alguma forma suportado, vai ter direito a deduzir essas despesas e não se pode criar uma regra de proporcionalidade. Bom, exemplo de despesas que são dedutíveis na categoria F: o condomínio do prédio que está arrendado, o seguro do imóvel, a limpeza do imóvel, os certificados energéticos, o IMI que nós pagamos nesse imóvel, as comissões pagas em imobiliárias relacionadas com o arrendamento do imóvel, e também as chamadas despesas de conservação. Este é mais um tema que gera controvérsia entre os contribuintes e a autoridade tributária, porque, enfim, na jurisprudência discute-se muito o que é que são despesas de conservação e despesas de valorização. As despesas de conservação são aquelas que nós vamos poder deduzir no IRS na categoria F. As despesas de valorização são aquelas despesas que nós vamos poder deduzir quando vendemos um imóvel. Nas mais-valias, podemos deduzir as despesas de valorização dos últimos 12 anos. E então a jurisprudência é muito rica sobre a caracterização destas despesas.
e às vezes temos que andar à procura de decisões judiciais ou acórdãos relacionados precisamente com estes dois conceitos, despesas de conservação e despesas de valorização. Há decisões judiciais, por exemplo, a dizerem que pintar uma parede é uma despesa de conservação, uh, pagar a manutenção de um ginásio ou de um spa é uma despesa de conservação se a casa tem esses serviços incluídos e se as máquinas avariam. Portanto, não tem a ver aqui com o conceito de luxo associado às despesas. O que interessa é se são despesas de conservação ou se valorizar um imóvel. Por exemplo, trocar vidros normais por vidros duplos. O tribunal considera que são despesas de valorização. Portanto, e mais uma vez, aquilo que nós podemos deduzir no IRS na categoria F são as despesas de conservação. Aquilo que vamos poder deduzir nas mais-valias são as despesas de valorização. Quando isto chega a tribunal, é muito importante a prova técnica. Os arquitetos, os engenheiros, os empreiteiros, que nos vão ajudar a dizer, se isso não estiver claro na fatura, nos contratos de empreitada, se isso não estiver claro nos documentos, vamos precisar a posteriori de provar se determinadas despesas e reparações foram de conservação ou de valorização. Continuando um bocadinho mais, portanto, nós no IRS temos a opção do englobamento. O englobamento compensa quando alguém tem taxas de IRS progressivas muito baixinhas e, ao mesmo tempo, por exemplo, as rendas que recebe são baixas. Imaginem uma pessoa que está desempregada e que está a receber rendas antigas num valor muito pouco, enfim, pouco significativo. Fazendo as contas, às vezes, podemos chegar à conclusão que a taxa daquela pessoa são 20% e 20 é melhor do que 28, não é? Com esta nova alteração do artigo 72, fica mais difícil esta opção pelo englobamento. Para a maioria das pessoas vai compensar a taxa fixa, a taxa especial do artigo 72. Agora pode acontecer, eu lembro-me há uns anos atrás, de estar a fazer uma simulação para uma família convencidíssima que a taxa especial ia ser a mais adequada, mas era um casal em que só um é que trabalhava e o homem vivia com a mulher, com 3 crianças e com a sogra. E aquela gente toda dentro de casa fazia com que a taxa efetiva da família fosse inferior aos 28% e, portanto, compensava-lhes o englobamento. Para a maioria das pessoas, compensam as taxas especiais, principalmente agora que elas, enfim, passaram para valores mais baixos. Mas o meu conselho é façam a simulação antes de optar pelo preenchimento da declaração de IRS. Uma nota mais também importante. Quando nós optamos pelas taxas especiais porque os contratos são mais longos, temos que ter cuidado ao preencher a declaração de IRS porque há campos especiais que têm que ser preenchidos quando os contratos de arrendamento têm uma duração superior a um ano e quando queremos beneficiar das taxas inferiores a 28% ou a partir de agora a 25%. Portanto, nós temos sempre que indicar na declaração quando é que o contrato começou, quando é que termina, quando é que foi a renovação, para que as finanças possam fiscalizar e ver qual é a taxa aplicável àqueles rendimentos. Portanto, cuidado no preenchimento da declaração de IRS no anexo correspondente aos rendimentos prediais. Bom, contabilidade organizada, categoria B, nem sempre é prejudicial. Há situações em que a contabilidade organizada pode ser uma excelente opção. Mais uma vez, é preciso fazer contas, nomeadamente quando alguém vai gastar muito dinheiro com obras. Porque se nós fizermos obras, podemos depois depreciar esse investimento, deduzi-lo como um gasto. Da mesma forma, na contabilidade organizada, nós podemos depreciar o próprio imóvel, ou seja, o dinheiro que gastamos com o imóvel pode ser utilizado como um gasto ao longo do tempo, naturalmente, mas, portanto, quem vai fazer muitas obras, quem vai gastar muito dinheiro a melhorar imóveis que depois vão ficar para arrendamento, pode ter interesse na contabilidade organizada. Da mesma forma, se tiver muitas despesas associadas a essa atividade, se tem, por exemplo, equipas que fazem a limpeza dos imóveis, uma imobiliária que coloca os imóveis constantemente para arrendamento, etc.,
pode valer a pena a contabilidade organizada. Mas é preciso fazer contas, porque para a maioria das pessoas é mais interessante a categoria F. Bom, outra opção na categoria B é o regime simplificado. Portanto, às vezes não é opção, ou seja, quando as pessoas efetivamente têm uma atividade empresarial associada ao arrendamento, às vezes necessariamente vão ter que ficar na categoria B, e há algumas situações em que as finanças discutem se o titular dos rendimentos tem ou não tem uma atividade empresarial e se os rendimentos são ou não da categoria B. Isso hoje em dia é um assunto absolutamente arrumado em questões como o alojamento local. Os rendimentos de alojamento local são considerados na categoria B e, portanto, quem é encaixado na categoria B vai ter que optar entre contabilidade organizada e regime simplificado. No regime simplificado é preciso ver os coeficientes aplicáveis. Se for prestação de serviços, 0,75, alojamento local tem outro coeficiente, portanto, mas temos que ver qual possa ser o coeficiente aplicável quando vamos pelo regime simplificado. Mais uma vez, é preciso fazer contas para vermos se efetivamente as nossas rendas estão a ser tributadas da forma mais eficiente possível. Finalmente, transparência fiscal. Quando alguém tem uma sociedade imobiliária familiar que se limita a administrar bens, o artigo 6º do Código do IRC diz que pode cair-se na transparência fiscal. Ainda agora, no CAD, a semana passada, muita gente falou num processo de transparência fiscal correspondente a uma famosa escultora que estava a ser tributada em IRC e a autoridade tributária entendeu que devia ser tributada em IRS com transparência fiscal. Bom, nas sociedades de simples administração de bens, uma sociedade que limita a sua atividade à administração de bens ou valores, peço desculpa, ou à compra de prédios para habitação dos seus sócios, ou então aquela que conjuntamente exerce outras atividades, se os rendimentos relativos a esses bens não atingirem, digamos assim, ou neste caso atingirem mais de 50% da totalidade dos rendimentos, portanto, nestas circunstâncias podemos estar perante uma sociedade de simples administração de bens e é uma situação em que a sociedade pode deixar de ser tributada em IRC e o lucro pode ser imputado aos sócios que vão ser tributados em IRS. Bom, uma questão que também é muito interessante a nível de jurisprudência, eu já estou aqui a ver que há uma série de questões, depois vamos deixar o período final para eu tentar respondê-las. Relativamente ao IRS versus, no caso concreto, o IRS do arrendamento versus o IRS dos contratos de cedência de espaço. Portanto, muitas vezes a autoridade tributária corrige contratos que estão feitos entre senhorios e inquilinos, nos dois sentidos. Umas vezes vai a contratos de arrendamento e diz que eles verdadeiramente são contratos de cedência de espaço, e isto faz com que os rendimentos caiam na categoria B e faz com que haja IVA nesta operação. E outras vezes é ao contrário, vai a contratos que têm IVA, que estão definidos como contratos de cedência de espaço, entende que não há ali verdadeiramente uma prestação de serviços e puxa os contratos para a categoria F. Portanto, existem muitos litígios em tribunal relacionados com estas situações do arrendamento e da cedência de espaço, e tem havido alguma evolução da autoridade tributária nesta matéria também por força da jurisprudência do Tribunal de Justiça. Portanto, antigamente a AT considerava que se houvesse uma cedência do imóvel juntamente com a cedência de equipamentos, portanto, uma loja que era cedida não só o próprio espaço, mas também móveis, equipamentos, frigoríficos, etc. A AT considerava que não estávamos perante o contrato de arrendamento e que era devido IVA. Hoje em dia, este posicionamento já foi alterado e então, mais importante do que cederem ou não equipamentos e móveis, o que é verdadeiramente relevante é se associado à transferência do imóvel à prestação de serviços. E nesse sentido, por exemplo, este acórdão do STA foi um acórdão que analisou a questão de, numa determinada circunstância, ficou provado que havia serviços associados à transferência do imóvel, segurança,
vigilância, jardinagem, e, portanto, quando há serviços que estão incluídos na cedência do espaço, são situações em que há IVA, e em que os rendimentos em IRS devem ser classificados na categoria B. Também houve muita jurisprudência arbitral relativa a, enfim, alguns contratos existentes de, basicamente, transferência de serviços turísticos, portanto, pessoas que estavam em aldeamentos, em que havia a exploração de serviços turísticos, e houve uma correção da tributação da qualificação para rendimentos perdiais e para a categoria F, e aquelas pessoas deixaram de poder incluir nos seus rendimentos certas despesas que suportavam com a exploração dos espaços turísticos. Houve muita jurisprudência no caso, inclusive contraditória, mas aquilo que se discutia era se esses contratos verdadeiramente eram contratos de arrendamento ou contratos de serviços turísticos. Portanto, mais um exemplo, este acórdão do TCA Norte, uma situação de cedência de espaços físicos numa clínica a médicos, como havia a disponibilidade de utilização de recepcionista, serviços de enfermagem e equipamentos, o Tribunal considerou que não havia arrendamento, havia uma prestação de serviços sujeita a IVA, porque não era só o imóvel que estava a ser cedido, também era a utilização de outros serviços. Isto é a tal situação que eu vos falava de rendimentos relacionados com uma fração imobiliária para exploração. Algumas decisões foram no sentido de que se tratava de rendimentos da categoria F, outras decisões foram no sentido de que se trataria de rendimentos da categoria B. Bom, e portanto, em matéria de arrendamento, digamos, os temas principais que eu queria trazer aqui para a nossa conversa seriam estes, e são estas as principais novidades que também estão na Lei 56/2023. E eu, antes de entrarmos aqui em conversa direta, iria então falar-vos um bocadinho sobre as outras alterações que estão incluídas nesta Lei 56/2023. Portanto, esta Lei 56/2023 é uma lei que mistura muitos temas, não é? Ela vai alterar não só o regime do arrendamento urbano, o regime do alojamento local, as normas existentes sobre reabilitação urbana, e em matéria fiscal, efetivamente, vejam isto. Portanto, cria uma nova contribuição, a contribuição extraordinária sobre o alojamento local, e além disso, altera o IMT para essa lei do orçamento. Altera a lei do IMT, altera o conceito de prédio devoluto, altera o código do IVA, o código do IRS, o estatuto dos benefícios fiscais, o código do imposto de selo, o código do IMI e também a lei 19/2022. Portanto, temos aqui muitas alterações fiscais. Eu vou só referir aqui algumas delas, aquelas que me parecem mais importantes. Nós já falamos aqui de uma série de coisas relacionadas com o IRS do arrendamento, mas há aqui outros tópicos do IRS que também merecem alguma reflexão. Mas, portanto, de uma forma mais sucinta, vou-vos falar aqui de algumas destas alterações, para depois então poder ver as vossas questões. Ora bem, então, esta lei em matéria de IMT, o que é que faz? Já devem saber que, durante muito tempo, nós, advogados, passávamos o final do ano a tratar da compra e venda de garagens, porque as sociedades imobiliárias precisavam sempre de um negócio por ano que lhes permitisse, no ano seguinte, fazer uma compra para revenda isenta de IMT. Então, muitas vezes, quando havia um negócio em vista de fazer uma compra para revenda, por exemplo, no início do ano, se uma sociedade precisasse de comprovar a atividade de compra para revenda no ano anterior, muitas vezes fazia um pequeno negócio com um bem que não tivesse um grande valor, liquidava IMT nesse negócio e no ano seguinte já podia fazer uma compra para revenda isenta. Bom, o que é que fez o legislador? Foi limitando essas operações. No ano passado, no Orçamento de Estado para 2023, veio dizer que agora não basta uma garagem, tem que ser duas. Portanto, a partir de agora é preciso que a sociedade comprove que durante 2 anos
já não é comprar, é vendeu 2 imóveis que tinham sido destinados à revenda, portanto, tem que estar continuamente a fazer compras para revenda. E depois, além disso, até aqui, as sociedades tinham 3 anos para revender os imóveis. O que é que foi alterado? Neste momento, esta revenda, a partir de agora, tem que se fazer no prazo de 1 ano. Isto vai ser muito limitativo para as sociedades imobiliárias. Portanto, só vão ter 1 ano para revender um imóvel. Não conseguem revender no prazo de 1 ano, o que é que acontece? São obrigadas a liquidar o IMT. E diz a lei que, para além disso, se no prazo de 1 ano houver outra afetação que tenha sido dada àquele imóvel, também são obrigadas a liquidar o IMT. Portanto, são só 2 artigos do Código do IMT que são alterados e têm os 2 a ver com a compra para revenda. Ela já estava dificílima desde janeiro deste ano e agora a porta fica ainda mais estreita. Vão ser muito poucas as compras para revenda que vão poder beneficiar de isenção de IMT. Portanto, para aquelas pessoas que titulam documentos de compra para revenda, cuidado com os IMTs, porque a partir de agora as condições para as isenções são muito mais apertadas. Bom, outra alteração muito importante tem a ver com o prédio devoluto e vai um bocadinho no mesmo sentido. Portanto, o conceito de prédio devoluto, ele está numa lei específica, que é o Decreto-Lei 159/2006. E é um conceito que é muito importante, porquê? Porque leva, por exemplo, a um agravamento do IMI para o triplo. Quem tem um prédio devoluto fica com o IMI vezes 3. Então, o que é que foi alterado basicamente pelo legislador? Para já vai haver muito mais fiscalização. As entidades responsáveis pela água, pela luz e pelas telecomunicações, até aqui mandavam as informações a pedido das câmaras municipais. Agora vão ser obrigadas a mandar de forma automática a informação sobre a ausência de consumos numa determinada casa ou consumos muito baixos. Portanto, quem tem prédios parados que possam cair no conceito de prédios devolutos, é conveniente passar lá de vez em quando, regar as plantas, ligar a luz, porque neste momento vai haver fiscalização dos prédios que estão parados. É claro que a lei tem exceções, uma pessoa pode ter uma segunda habitação, isso não há problema nenhum, mas se tem uma família que não consegue fazer umas partilhas, tem um prédio parado há 10 anos, não mora lá ninguém, a luz está cortada, a partir de agora vão ter IMI vezes 3. Portanto, isto pode ser um bom incentivo, efetivamente, para fazer as partilhas e para dar um destino aos prédios que estão parados. Portanto, parece-me que é uma alteração muito relevante que está aqui na lei e que convém que vejam com cuidado, está bem? Portanto, a partir de agora, um prédio que esteja basicamente parado durante 1 ano, sem consumos, etc., pode ser considerado um prédio devoluto e as comunicações dadas pelas várias empresas passam a ser feitas de forma automática de 3 em 3 meses. Bom, outras alterações importantes, as mais-valias do IRS, havia uma situação que já estava identificada. Às vezes as pessoas tinham vários imóveis e queriam vender um imóvel, o que é que faziam? 2 ou 3 meses antes da venda do imóvel, mudavam a morada no cartão de cidadão para esse imóvel e depois vendiam o imóvel. Ou seja, tornavam o imóvel a sua morada permanente e depois a seguir vendiam-no para poderem, digamos assim, ficar com uma isenção de mais-valias e poderem fazer o reinvestimento. Ora bem, o que é que foi alterado? Portanto, a partir de agora, para efeitos das mais-valias, deixem-me ver se eu encontro aqui essa. Não, está aqui, no artigo 10º do Código do IRS, passa a dizer-se que só há isenção de mais-valias se a pessoa tiver modificado, destinado aquele imóvel à sua habitação própria e permanente nos 24 meses anteriores à data da transmissão. Ou seja, a pessoa tem que estar 2 anos no imóvel antes de o vender para que se considere uma venda de um imóvel que possa beneficiar do reinvestimento de mais-valias. Portanto, era uma situação que não estava prevista na lei,
havia alguns abusos. Artigo 10º, número 5, a linha E, agora exige 2 anos de permanência no imóvel antes da venda. E também outra coisa que foi, outro buraco que foi tapado, tem a ver com as pessoas que estão constantemente a beneficiar da mesma isenção. Ou seja, reinvestem para comprar um novo imóvel, depois logo a seguir voltam a vender e voltam a reinvestir. O legislador também veio dizer agora que no ano da obtenção dos ganhos e nos 3 anos anteriores, o contribuinte não pode ter beneficiado da mesma isenção das mais-valias para reinvestimento em habitação própria e permanente. Portanto, a partir de agora há aqui um defeso de 4 anos entre um benefício e o outro, porque alguém que esteja permanentemente a comprar e a vender imóveis vai deixar de beneficiar das isenções que havia relativamente ao reinvestimento das mais-valias. E há mais uma restrição relacionada com isso, que é obriga-se o sujeito passivo a fixar no imóvel que está a ser vendido ou que foi comprado o domicílio fiscal. Portanto, é preciso no cartão de cidadão ir dizer que aquele imóvel é o nosso domicílio fiscal. Bom, portanto, outras alterações que me parecem relevantes. No IVA, basicamente, eh, hum, na lista I, anexa ao código do IVA, foram alteradas 2 verbas que têm a ver com empreitadas de construção. Já existiam, enfim, taxas mais baixas de IVA de 6% aplicadas às empreitadas, que dão muita confusão em tribunal. Neste momento anda tudo a discutir as ARUs e as ORUs, porque as finanças têm uma interpretação restritiva do conceito de empreitada de reabilitação urbana, mas de qualquer forma o legislador agora não resolve o problema, mas no artigo 26 do Código do IVA alterou as condições em que as empreitadas do IVA vão ter direito à verba à taxa dos 6%. Depois, mais questões que me parecem interessantes. Estatuto dos benefícios fiscais. No Estatuto dos Benefícios Fiscais, diz-se que havia uma isenção de IMI durante 3 anos para prédios até 125 mil euros. Portanto, quem comprasse um prédio até 125 mil euros tinha uma isenção de 3 anos. Agora, a isenção pode ser prorrogável por mais 2, portanto, pode chegar aos 5 anos a isenção de IMI, nos prédios até 125 mil euros, mediante deliberação da Assembleia Municipal. A lei diz que o que interessa aqui é o VPT, ou seja, eu até posso pagar por um imóvel 200 mil euros, mas se o VPT não ultrapassar os 125 mil, tenho direito à isenção. E esta isenção é prorrogável por mais 2. Portanto, a grande novidade é essa: podemos ter 5 anos de isenção de IMI. Depois há aqui umas isenções de IMI relacionadas com os novos programas de apoio ao arrendamento, nomeadamente aquisições de terrenos para construção pelas autarquias, por empresas municipais, pelo IRU, pelas entidades da Madeira e dos Açores, por cooperativas. Portanto, vai haver aqui alguns incentivos à construção para arrendamento habitacional e, portanto, dão-se aqui algumas isenções para as entidades que vão investir nesse tipo de programas. Há também uma isenção de rendimentos prediais nos contratos de arrendamento para habitação permanente, quando alguém cumulativamente transfira do alojamento local para o arrendamento um determinado imóvel. Portanto, quem fizer a conversão de um imóvel que está para alojamento local, quem o destinar agora a habitação, a arrendamentos habitacionais, as rendas vão ficar isentas de IRS e de IRC. O estabelecimento local tinha que estar ativo até 31 de dezembro de 2022 e o contrato de arrendamento tem que estar inscrito no Portal das Finanças até 31 de dezembro de 2024. E, portanto, esta isenção é muito significativa, mas só vai até 31 de dezembro de 2029. De qualquer forma, para quem tem alojamentos locais, está a pensar reconvertê-los em arrendamento, vai ter aqui uma isenção de IRS muito significativa até 2029. Portanto, isso está no artigo 74A
desta Lei 56/2023 e, portanto, tem também aqui bastante interesse. No IMI, há aqui algumas alterações importantes técnicas, por exemplo, no conceito do que seja um terreno para construção. Vai haver muito mais fiscalização, nomeadamente, mais uma vez, se os prédios estão ou não estão a ser usados e da tipologia dos próprios prédios. Portanto, existe agora a possibilidade de converter em terreno para construção prédios que anteriormente estavam identificados como prédios rústicos. Portanto, se a AT e as câmaras verificarem que há construção no imóvel, podem considerar os terrenos para construção e tributarem IMI de uma forma mais, enfim, com taxas mais altas. Há também alterações naquilo que eu vos falava dos prédios devolutos. Prédios devolutos, prédios em ruína, a AT, portanto, pode tributar IMI no triplo da taxa normal. E, portanto, cuidado com os prédios devoluto e com os prédios em ruínas. O artigo 112b do Código do IMI diz-se que os prédios devolutos há mais de um ano, os prédios em ruínas e os terrenos para construção, portanto, podem ter um agravamento de taxa para o triplo. E, mais uma vez, as entidades distribuidoras de água, energia e telecomunicações vão comunicar os baixos consumos e a inexistência dos consumos. E depois há aqui uma nova isenção que tem a ver com terreno para construção de habitações e prédios destinados a uso habitacional. Portanto, quem comprar um terreno para construção e disser que o objetivo é fazer ali fogos para a habitação, vai beneficiar de uma isenção de IMI e, portanto, tem aqui algum interesse também. Finalmente, esta Lei 56 cria uma nova contribuição especial, uma contribuição extraordinária para os proprietários do alojamento local. Portanto, é mais um incentivo ou uma tentativa de incentivo para que alguns destes imóveis passem para o mercado do arrendamento, mas basicamente foi criada uma contribuição especial nova, que, enfim, que está já a ser discutida em termos de constitucionalidade. Há aqui algumas dúvidas sobre se ela não será inconstitucional, por exemplo, por pôr em causa a tributação pelo rendimento real ou o princípio da unicidade que está na Constituição para os rendimentos das pessoas singulares. Portanto, mas, de qualquer forma, sobre essa contribuição especial, eu vou deixar-vos um link nos diapositivos de um artigo que eu já escrevi com a doutora Márcia Passos, precisamente sobre essa contribuição extraordinária, e depois, digamos, podem ler de uma forma mais tranquila também algumas notas, não só sobre o funcionamento da contribuição, mas também sobre as tais críticas de natureza constitucional que se podem fazer à mesma. Só uma última nota, antes de passarmos às questões, que eu já vejo que são muitas. Nesta Lei 56 é muito importante o artigo 50, que tem uma norma transitória em matéria fiscal. Diz, por exemplo, que estas taxas novas de IRS não se aplicam aos contratos em curso, mas aplicam-se às renovações. Ou seja, eu tenho um contrato, celebrei um contrato por 5 anos. Estou no primeiro ano, vou ter que esperar mais 4 até que se apliquem as novas taxas. Para já vou ter que utilizar as taxas atuais do artigo 72. Portanto, isto vai criar alguma complexidade, vai criar alguma desigualdade em matéria de IRS, mas foi uma opção do legislador. Portanto, as novas taxas só se vão aplicar de imediato a novos contratos ou a aditamentos aos contratos anteriores. E depois há aqui algumas regras também relacionadas com, por exemplo, excluir de IRS as mais-valias que sejam usadas na amortização de empréstimos, e, portanto, há aqui algumas questões relevantes neste artigo 50 que também gostava que tivessem em consideração. Quanto à entrada em vigor da lei, portanto, a maioria dos artigos já entrou em vigor no dia 7 de outubro e existem algumas regras especiais quanto à produção de efeitos que constam quer do artigo 50,
quer do artigo 54. Há certas normas que só se vão aplicar 120 dias após a entrada em vigor da lei, mas a maioria das regras fiscais já está em vigor e vão agora ser novamente alteradas na proposta de orçamento. Portanto, vamos acompanhar esse dossiê para ver se efetivamente temos aqui mais alterações relevantes nessas matérias. Portanto, deixo-vos o meu e-mail, podem me adicionar no LinkedIn e ficamos em contacto. E agora vou ver então aqui as questões que me foram colocando para ver se consigo, dentro do possível, responder. Ora, então, se me permitem. Bom, está aqui uma primeira boa questão, que é como é que os locatários e sublocatários devem declarar a existência do contrato de arrendamento? Não sabemos porquê, porque o que a lei diz é que vai ser aprovado um formulário. Vai ser aprovado um formulário, através do qual os locatários e os sublocatários vão poder fazer a comunicação. Há situações, todos nós sabemos, em que existe um arrendamento e não existe contrato escrito, ou, por exemplo, o senhorio não dá ao locatário uma cópia do contrato. Portanto, e nessas circunstâncias, se a pessoa fosse obrigada a juntar o contrato, não conseguia fazer a comunicação, não é? Portanto, vamos ver o que é que vem aí no tal formulário especial pós locatários e pós sublocatários. Eu ainda não conheço esse formulário. Portanto, mas é aí que vamos ver se é obrigatório ou não a junção do contrato de arrendamento. Eu diria que hoje em dia, nós, através do e-balcão, a maioria dos formulários podem ser submetidos com documentos anexos. Portanto, existindo o contrato, deve haver forma de juntar esse documento para que a AT possa verificar a sua existência e a sua validade. Não existindo, também tem que haver forma de permitir que os locatários e que os sublocatários comuniquem à AT a existência do contrato, ainda que fique depois sujeita a algum tipo de prova. Bom, nessa situação, imposto de selo, quem é que tem que pagar o imposto de selo? A lei, o Código do Imposto de Selo, diz sempre quem é que é o responsável pelo imposto de selo. O locatário e o sublocatário comunica, mas depois quem tem que fazer o pagamento, a liquidação do imposto tem que vir em nome do proprietário, ou do locador, quando houver sublocatário, naturalmente. Mas, portanto, vai ter que haver aqui sempre o beneficiário da renda é que tem que pagar o imposto de selo. E, portanto, nos termos do Código do Imposto de Selo, o locatário ou sublocatário faz a comunicação, mas a liquidação do imposto vai ser feita ao proprietário ou ao locatário originário que está fazendo sublocação, ok? Mas normalmente e em regra é o proprietário que tem que liquidar imposto do selo. Bom, segunda questão, se o senhor ia colocar fim ao contrato unilateralmente através de resolução, se perde o benefício na tributação e se aplica a sanção de devolução do benefício fiscal de tributação em sede IRS. É mais uma excelente questão. E, bom, quanto a esta questão, o que a lei diz em concreto, deixem-me ver aqui o termo, fala em imputável, salvo erro, fala em ser imputável ao senhorio. Ora, vamos aqui recuar um bocadinho ao IRS. Aqui. Motivo imputável ao senhorio. Portanto, se houver uma resolução do contrato por incumprimento da renda, o motivo não é imputável ao senhorio. Portanto, nesse caso, não há lugar à devolução do valor do benefício do IRS. Portanto, aqui a questão, o que a lei diz é que tem que ser por motivo imputável ao senhorio e, no caso, direito real de habitação duradoura, por acordo das partes. Portanto, numa situação em que há uma resolução do contrato por incumprimento por parte do inquilino, não há lugar à devolução do apoio, neste caso do desconto do IRS. Bom, outra boa questão, que é se é possível arrendar um imóvel e manter a nossa morada fiscal no mesmo imóvel. Possível é, mas temos aqui alguns problemas. Eu posso ter uma casa com 3 quartos e decidir
que vou fazer um subarrendamento, ou até mesmo um arrendamento direto de uma parte da casa, ou uma locação, não é? Bom, qual é aqui a questão? Se eu estou a receber rendas no meu imóvel, mas estou lá a morar e agora quero deduzir as despesas nas rendas que estou a receber, posso ter alguns problemas com a autoridade tributária, podem não me aceitar as despesas por eu estar a morar naquele local. Mas, digamos, não é ilegal estar num imóvel e estar ao mesmo tempo a arrendá-lo. Outros problemas que pode haver. Eu afetei o imóvel à minha habitação própria e permanente e com isso poupei mais-valias de IRS. E depois logo a seguir arrendo o imóvel. Posso ter problemas e ter que devolver a mais-valia. Portanto, mais uma vez, possível é, mas cuidado para não andarmos aqui a perder benefícios de mais-valias, de IMIs, de IMTs, porque uma coisa é um imóvel para habitação própria e permanente, outra coisa é um imóvel que também está a gerar rendimentos prediais. Há uma questão muito interessante que se coloca a propósito dos advogados, que é: nós temos o nosso domicílio profissional e temos a nossa morada pessoal. Em bom rigor, a nossa morada fiscal deve ser a morada onde moramos. Há uns anos atrás, um colega colocou como morada o escritório, porque é o domicílio profissional. Porque o objetivo era que os clientes não soubessem onde é que ele morava, não é? Quando passava uma fatura, aparecia a morada do escritório, e portanto a lei não pensa nisso. Então aquela pessoa estava a ter problemas em provar uma união de facto, porque eles moravam os dois no mesmo imóvel, mas o advogado tinha a morada no escritório, mas efetivamente morava em casa. Portanto, e foi preciso fazer prova que as pessoas moravam as duas no mesmo imóvel para depois poderem beneficiar da situação de união de facto. Portanto, às vezes, quando nós temos este problema da morada profissional e da morada pessoal, geram-se aqui alguns conflitos, nomeadamente até em beneficiar destes incentivos. Mas tendencialmente os tribunais admitem e a própria AT admitem outros meios de prova. Portanto, podemos fazer prova. Gostam muito da morada fiscal e do cartão de cidadão, mas em muitas circunstâncias nós conseguimos fazer prova que a pessoa mora mesmo noutro sítio e que a morada que utiliza é uma morada formal, mas a residência efetiva é noutro local. Há muita jurisprudência relacionada com mais-valias, por exemplo, em que se admite prova alternativa ao cartão de cidadão. Pessoas que usam uma morada porque é a morada dos pais e dá mais jeito para receber a correspondência, e depois vai saber e efetivamente moram noutro sítio e conseguem fazer prova que moram noutra situação. Mais questões. Ora, deixem-me ver aqui. Ok. Que órgão é que fiscaliza as rendas dos novos contratos de arrendamento previstas no artigo 34 da nova lei? E eu não sei. Confesso-lhe, deixe-me ver aqui o artigo 34. Tive muito pouco tempo também para aprofundar estas questões mais fiscais, não é? Na parte fiscal, o que vos posso dizer é que há aqui um reforço das competências das autarquias locais, que vão passar a receber muita informação das empresas de telecomunicações, e depois a AT hoje em dia fiscaliza tudo por troca de informação informaticamente. Portanto, as transferências de dados são a melhor forma de alguma forma, obtenção de informação sobre as rendas e sobre situações. Deixe-me ver aqui o artigo 34, se consigo encontrar. Rendas dos novos contratos de arrendamento. Ok, é sobre se tem a ver com os aumentos das rendas. Não é uma questão especificamente fiscal, mas tem a ver com o controle do valor das rendas e, nomeadamente, se os valores vão exceder ou não o coeficiente de 1,02. É aquela história do aumento nos novos contratos, haver aqui o novo contrato não pode exceder o valor da última renda, aplica-se o coeficiente de 1,02. Eu penso, diz aqui no número 5, que quando haja remodelação ou restauros profundos devidamente atestados pela Câmara Municipal, a renda inicial pode acrescer o valor correspondente às respectivas despesas. Portanto, fala-se aqui na Câmara Municipal, mas não é para fiscalizar, é para permitir
atestar que houve obras de remodelação. Portanto, e não se fala aqui especificamente em quais são as entidades que vão fiscalizar. Para obter a informação, a melhor entidade qual é? São as finanças, porque tem lá registados e comunicados todos os contratos de arrendamento e todos os valores das rendas. Se aparecer uma renda a exceder o valor legal, no sistema da autoridade tributária vai estar essa informação. Como é que ela vai ser comunicada e quem é que vai ter depois funções de fiscalização ou de intervenção? Deve estar aqui alguns na lei, mas confesso-lhe que não vi ainda, de um ponto de vista coercivo, quem é que vai andar atrás dos proprietários. Depois, um colega diz também que se uma sociedade arrendatária não tiver feito a declaração de início de atividade, a arrendatária não entregou ao fisco o IRC retido na fonte, a senhoria deve emitir as faturas mensais de renda com ou sem retenção na fonte de IRC. É assim, se não recebeu o dinheiro, eu diria que deve emitir com retenção na fonte. Porque a fatura também é, ou a fatura recibo neste caso, eh, de alguma forma, digamos assim, a entidade que está a pagar não está legal. E, portanto, o valor está a ficar retido do lado do inquilino, não está a ser entregue ao Estado, mas também não está a ser entregue, o senhorio só está a receber uma parte da renda porque o inquilino está a ficar ali com o valor retido na fonte. Eu diria, agora, pode haver aqui o problema da própria entidade, não tem início de atividade, já deverá ter NIF, já deverá ter número fiscal. Eu faria, se não estou a receber o dinheiro, eu declararia a retenção na fonte. E depois isto vai dar necessariamente confusão. Portanto, na troca de dados nas finanças no final do ano, esta pessoa que diz que lhe foram feitas retenções na fonte de 1000 euros vai chegar à declaração de IRS e as finanças não vão encontrar o dinheiro. E vai gerar uma divergência e vai ser chamada. Eu já fui chamada por uma divergência de 25 euros em retenções na fonte, num ano inteiro. Portanto, uma divergência mínima em retenções na fonte faz com que o contribuinte seja chamado. Quantos de nós não formos chamados por aquelas retenções nas oficiosas? O Instituto de Gestão Financeira eh, cometia alguns erros nas retenções na fonte e nas datas, e havia montes de advogados a terem que andar a justificar divergências no final do ano. Portanto, isto é muito comum. Neste caso, eu, no lugar do senhorio, declararia apenas aquilo que recebi e aquilo que me retiveram. Isto vai gerar uma divergência e a outra entidade vai acabar com uma inspeção. Portanto, no próximo ano, se provarmos que a retenção foi feita, nomeadamente com as transferências bancárias, os recibos das rendas, etc., as finanças deixam de se interessar no senhorio e vão apontar as baterias para esta sociedade que ainda não tem início de atividade. Portanto, mas eu faria isso, poria o foco na entidade que está em incumprimento e que está a fazer retenções na fonte. Se está a fazer retenções na fonte, dizer ao fisco que isso está a acontecer para ver se. E não emitir a fatura sem referir a retenção na fonte. Depois, a arrendatária insiste em fazer retenção na fonte e não entrega a teu valor retido. Lá está, vai ter uma inspeção. Quem está aqui em incumprimento, aliás, pode até estar em crime de abuso de confiança fiscal, provavelmente não por causa do valor, porque era preciso que o valor em falta por declaração fosse superior a 7.500 euros. Mas quando nós fazemos uma retenção na fonte e não entregamos o dinheiro, passamos a ter um abuso de confiança fiscal quando passam 90 dias e o valor concreto é superior a 7.500 euros. Mesmo não havendo crime, há a contraordenação do artigo 114. Portanto, esta entidade que está a fazer retenções na fonte e não as está a entregar, é ela a única responsável pelo valor retido, para efeitos da LGT, artigo 28. Se o senhorio não chegou a receber o dinheiro e ele não fica responsável pela entrega ao Estado daquele valor, o único responsável por aquele valor que foi retido é o senhorio, neste caso, desculpem, é o arrendatário, e vai ter que pagar a coima do artigo 114, que é altíssima, acrescida de juros. Portanto, aqui o que é importante é demonstrar que quem está em incumprimento é o inquilino e não é o senhorio. Bom, mais uma vez, eu estou aqui a dar a minha perspectiva que é puramente fiscal.
Para efeitos de estratégia na ação de despejo, há outros interesses, há outras questões que se levantam, não é? Portanto, só lhe estou a dar a minha perspectiva estritamente fiscal. Os apontamentos vão ser disponibilizados e também vos vou dar alguns links, nomeadamente para o tal artigo sobre a contribuição extraordinária, que vai incidir agora sobre o alojamento local, que depois podem, digamos, ler com mais calma. Casas de férias não são imóveis devolutos, portanto, está previsto que as segundas casas, as casas de férias, não se considerem imóveis devolutos. Agora, pode haver situações em que a pessoa tem uma casa de férias e não vai lá. Não há, imagina uma pessoa que está doente, tem uma casa de férias e não consegue deslocar-se e fruir dessa segunda casa. Aí vai ter alguma dificuldade por causa da falta de consumos. Mas eu diria que isto está sujeito a prova e pode haver aqui o afastamento dessa presunção. Bom, aquela questão do contrato de arrendamento por mútuo acordo é uma excelente questão, porque o que é que nós temos aqui? A lei fala em imputável ao senhorio. Nós já sabemos como é que são, por exemplo, nos contratos de trabalho por acordo, que às vezes se considera que um acordo que ponha fim a um contrato de trabalho, que aqui também há, que não dá direito a subsídio de desemprego, a não ser que seja incluído naqueles motivos, acordo no âmbito de um processo de reestruturação, etc. Ou seja, no contrato de trabalho, o acordo considera-se que há uma intervenção voluntária de ambas as partes, que também é, digamos assim, no interesse do empregador e do trabalhador. O mesmo raciocínio transposto para efeitos fiscais, corremos o risco de se dizer que uma resolução por acordo também é imputável ao senhorio. Tenho as minhas dúvidas, acho que a melhor maneira de resolvermos isto é, nomeadamente, fazendo um pedido de informação vinculativa, pondo as próprias finanças a pensar sobre o assunto e a tomar posição sobre essa questão, mas o risco existe. Enquanto que isto não ficar definido, há aqui uma questão importante em termos interpretativos que nos pode ajudar, que é assim. Na outra modalidade, nomeadamente no direito real da habitação duradoura, fala-se expressamente no acordo. No arrendamento só se fala em facto imputável ao senhorio. Esta diferença de redação pode justificar que o legislador para o arrendamento não estava a pensar no acordo. Porque se estivesse a pensar no acordo, punha aqui na lei, tal como o fez para o direito real da habitação duradoura. Mas, mais uma vez, para eliminar o risco, eu sugeria que se fizesse um pedido de informação vinculativa. Mais uma questão: num contrato de arrendamento para habitação, são dois arrendatários, um quer abandonar o locado. Não é obrigado a fazer um novo contrato de arrendamento, mas eu comunicaria às finanças a alteração dos arrendatários. Mas não é obrigado a fazer um novo contrato de arrendamento. Esta questão não é muito líquida, na medida em que já houve discussão no passado sobre, e agora a própria lei resolve isso, há aditamentos que obrigam a comunicação e há outros aditamentos, nomeadamente as renovações automáticas, que não são objeto de um aditamento propriamente dito, que não obrigam a comunicação. Eu penso que vos falei desse artigo, vou aqui recuar mais um bocadinho. Em matéria de arrendamento, aquilo que nós temos que comunicar está no artigo 60 do contrato do Código de Imposto de Selo. Ora, deixem-me voltar atrás. Locadores e sublocadores comunicam a AT os contratos de arrendamento, subarrendamento e promessas, bem como as suas alterações. Portanto, isto é uma alteração do contrato de arrendamento, uma alteração relativamente ao sujeito. Portanto, eu faria essa comunicação. Se não for possível fazer essa comunicação através do chamado modelo 2, hoje em dia há muita coisa que se resolve através do e-balcão. Nós colocamos a questão no e-balcão e alguém do nosso serviço de finanças no dia seguinte está-nos a responder. Quando a questão é muito específica, quando é uma questão que os funcionários não conseguem responder, mandam para a direção de finanças ou telefonam a algum colega mais especializado da direção de finanças e só depois é que dão a resposta. Portanto, uma sugestão, eu diria intuitivamente que vai ser preciso fazer a comunicação, mas para tirar a teima, eventualmente colocar mesmo a questão no e-balcão, para ver o que é que lhe dizem do Serviço de Finanças, se precisa ou não de preencher a modelo 2,
ou se basta fazer essa comunicação, por exemplo, através do e-balcão. Portanto, quanto à questão da morada fiscal para a habitação própria e permanente, não, só se perde o benefício de IMT se não se cumpriu o prazo fixado para a habitação própria e permanente, e agora a lei meteu lá mais uma linha. Se não se fez dessa habitação o domicílio fiscal. Portanto, vamos ter que objetivamente, nós temos que, no cartão de cidadão, ou quando não temos cartão de cidadão, diretamente nas finanças, certificarmos que aquela morada está a constar como a nossa morada fiscal, ok? Porque há uma linha que fala em afetar e há outra linha que fala que é nova, que diz transformar aquela habitação no domicílio fiscal. Portanto, acabam por ser duas coisas diferentes e, portanto, cuidado com essa nova obrigação que é fazer da nova casa o domicílio fiscal. E eu falei há bocado nisso. Agora também existem certas obrigações que hum, só vamos também poder beneficiar disso se ficarmos 24 meses na casa antiga e se não andarmos a beneficiar disto nos últimos 3 anos. Portanto, é outra condição para podermos beneficiar da isenção em caso de reinvestimento. Ok, arrendamento de quartos a estudantes, como se pode comunicar à T se não há fração autónoma? Bom, caso isto não seja suscetível de comunicação no modelo 2, eu diria que com esta alteração, eu quando ouvi falar nesta alteração aqui do sublocatário, pensei logo nos estudantes, que de facto há muitas situações em que as famílias pagam rendas, podem deduzi-las no IRS, mas depois não conseguem porque elas não estão declaradas na AT. Mais uma vez, eu colocaria a questão através do e-balcão para ver em concreto que sugestão é que. Mas eu diria que, como vai sair agora um formulário a permitir que os sublocatários comuniquem à AT a existência de uma sublocação, e isto aplica-se muito aos quartos, é nesse novo formulário que vai ser possível fazer a identificação. Não havendo fração autónoma, identifica-se o imóvel, digamos, a fração existente, não é? E as finanças ficam a saber que naquele imóvel há sublocação e depois vão investigar o proprietário, naturalmente, não é? Mas lá está, temos que esperar mais alguns dias para ver como é que vai ficar o formulário de comunicação pelos sublocatários e pelos locatários da existência dos contratos. Bom, eu penso que já respondi a tudo, mas se quiserem colocar mais alguma questão, estejam à vontade. Ainda temos aqui mais um bocadinho. É claro que há muitas destas questões que agora nós só vamos começar a pensar nelas e a discuti-las com a entrada em vigor e à medida que fomos também, de alguma forma, lendo estas novidades e também confrontando isto com o Orçamento de Estado. Portanto, há de facto aqui muitas alterações relevantes e muitas dúvidas só vão surgir quando estivermos a preencher as declarações de IRS do próximo ano ou quando tivermos o primeiro contrato de arrendamento para fazer e vamos ter que pensar nestas questões fiscais todas, não é? Mas de qualquer forma, o importante é termos a noção que saiu esta lei a semana passada, que tem alterações muito significativas e algumas são boas, nomeadamente há uma descida generalizada das taxas de IRS e depois há aqui uma série de pormenores nas mais-valias, no IMI, nos prédios devolutos, que nos vão obrigar a ter algum cuidado para não termos um agravamento fiscal. Creio que não temos efetivamente mais questões, doutora Susana. Pelo menos também não estou a ver por aqui. Muito obrigada. Renovo os meus agradecimentos em representação da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados por esta fantástica sessão de estudo, muito clara, muito objetiva, muito pertinente, desde logo por nos ter trazido aqui as novidades legislativas decorrentes da Lei 56/2023 de 7 de outubro. Relembro aos colegas e às colegas que nos estão a ouvir que amanhã faremos aqui uma interrupção no curso para uma sessão sobre contratação pública e direito do urbanismo. Voltamos na próxima quinta-feira, dia 12,
com a 9ª sessão, que nos será proporcionada pelo Dr. António Barroso Rodrigues e que nos irá falar sobre o prazo inicial do arrendamento urbano e o da sua renovação. Muito obrigada a todos e até breve. Boa tarde, colegas.